A atividade proposta foi a extração de dados sobre o estudo sobre o impacto da pandemia da Covid-19 em uma população. Este é um relatório de atividade experimental. Os integrantes do grupo são Guilherme Lanucci, Rafael Lima, Matheus Menezes e Ana Luísa. Foram utilizadas as ferramentas sugeridas na atividade para extração destes dados, seguindo o primeiro escopo, que os dados são referentes à idade, estado civil e escolaridade das mães. Utilizamos esses códigos e chegamos a essas informações, em que o mínimo período foi 11 anos, o primeiro quartil 22 anos, a mediana 28 anos, a média 27,64 anos, o terceiro quartil 33 anos e o valor máximo 64 anos. Com esses dados, também podemos notar que 25% do conjunto de dados está abaixo de 22 anos e 75% das observações estão abaixo de 33 anos. Aí também foi gerado o gráfico de Caixa Blogspot, em que é possível ver o intervalo interquartil, mesmo sendo observado 64 anos como a maior idade. No intervalo interquartil, o máximo foi 50 anos, sendo 64 um outlier, e o período mínimo de idade foi 11 anos, sendo o primeiro quartil 22 anos, a mediana 28 anos e o terceiro quartil 33 anos. Logo abaixo também chegamos ao histograma das idades com essas informações, em que dá para ver que realmente, como foi dito anteriormente, 75% das amostras possuem menos de 33 anos, e isso é observado aqui porque a maior frequência está entre 20 anos a 30 anos de idade das mães, e também conseguimos obter esse gráfico de frequência relativa acumulada, que reforça novamente em que as idades mais observadas foram entre 20 a 30 anos, sendo que com esse gráfico dá para ver que vai tendo uma redução do acumulativo devido à questão de fertilidade também, até chegar em 100% de frequência relativa acumulada. Outra informação que pedia no escopo era o estado civil das mães. Aí chegou a frequência do estado civil, em que 116.728 mães são casadas, separadas judicialmente 4.904, solteiras 106.641, em união consensual 32.647, viúvas 568. E também a terceira informação do primeiro escopo foi a escolaridade da mãe, em que é possível ver que a maior frequência foi entre 8 a 11 anos de escolaridade, que costuma ser o período de ensino fundamental até ensino médio. A menor frequência de escolaridade é nenhuma escolaridade. De 1 a 3 anos, 3.034. De 12 anos ou mais, 61.152. 4 a 7 anos, 31.374. Para o escopo 2, temos as seguintes informações: o número de filhos, sendo eles vivos ou mortos, o tempo de gestação, o tipo de parto, sendo ele vaginal ou cesáreo, e os dados referentes às consultas de pré-natal. Logo abaixo podemos ver como são apresentadas as quantidades de filhos vivos em relação à sua frequência ou acontecimento, que seria essa tabela. Nesse gráfico apresenta que a maioria desses casos confirmados de frequência pode ocorrer na faixa de 0 e 5 filhos, que seria meio que a moda. Passando para o gráfico da população total, em função da quantidade de filhos, temos a mesma função, a mesma análise, na qual essa barrinha rosa daqui representa uma maior probabilidade de se encontrar uma maior frequência do número de casos em relação à população total. Por outro lado, a gente tem esses pontos que demonstram um espaçamento considerável, na questão de quanto mais filhos, menores são as taxas e percentuais de frequência, de se encontrar essas ocorrências. Agora, analisando a parte de filhos mortos, a gente vai levar em conta a mesma análise que a gente levou para o número de filhos vivos. Agora, analisando a parte do tempo de gestação, pode ser analisado da seguinte forma: dentre o período de 22 a 27 semanas, obtemos essa frequência. Dentre o período de 28 a 31 semanas,
temos essa frequência. E assim nós podemos analisar desse jeito por diante. Além disso, contando agora pelo tipo de parto, podemos perceber claramente a preferência destes, sendo que para o tipo cesáreo temos essa quantidade daqui, e para o tipo vaginal temos essa quantidade aqui de frequência. Para o tipo cesáreo nós temos 58% que preferiram esse tipo de parto e 41,9% das mães que preferiram o tipo de parto vaginal. Aqui nós temos o gráfico, né, que mostra em relação a esse tipo de parto e suas quantidades. E ainda assim, nós podemos ter o número de consultas de pré-natal, que foram os dados obtidos, na qual demonstra que, por exemplo, de 1 a 3 vezes temos essa frequência daqui, 8.996 vezes, né, que as mães foram. Nenhuma vez, 2.519, e assim segue por diante. Aqui nós temos a porcentagem, né, de 1 a 3 vezes seria 3,4%, 4 a 6 vezes 18%, 7 mais vezes 77,53%, ou nenhuma, que seria essa porcentagem. Logo após isso nós temos o gráfico, né, representado novamente em barrinhas, aqui em relação à população total, e assim essa análise se torna bem mais fácil, porque fica mais fácil de visualizar, né, a escala que a gente está tomando. E por fim, nós temos a separação desses dados, né, que aqui obtemos a média, a variância, o desvio padrão e por fim a mediana. Falaremos agora sobre as informações relacionadas ao sexo, peso e a raça dos recém-nascidos. Ao analisar os dados, encontramos os seguintes números em relação ao sexo. No sexo feminino, teve um total de 128.906 recém-nascidos, e esse número corresponde a 48,9%. Já no sexo masculino, tivemos um total de 134.702 recém-nascidos, e esse número corresponde a 51,09%. Esses números podem ser comprovados de acordo com esse gráfico, onde o número de pessoas do sexo masculino é um pouco maior do que do sexo feminino. Falaremos agora sobre a relação entre o peso dos recém-nascidos. Este gráfico nos dá uma amostragem bem interessante sobre o peso dos recém-nascidos, pois, ao observarmos o gráfico, notamos este retângulo rosa, e bem ao centro deste retângulo há uma linha. E essa linha nos informa que, nesse ponto, temos o valor médio do peso dos recém-nascidos. Com isso, fica mais fácil de entender o retângulo rosa, pois, nesse retângulo, é onde podemos ver que há um número maior de amostragens e que elas estão com valores mais dentro de um padrão de normalidade. E temos ainda essas bolinhas que estão mais à extremidade do gráfico, e elas significam que os casos menos frequentes, onde o recém-nascido tem um peso bem abaixo da média, ou também pode ter um peso maior que a média dos recém-nascidos. E o gráfico ainda nos informa que o peso médio está um pouco acima de 3 kg. E com isso podemos comprovar nessa tabelinha abaixo, onde o peso médio corresponde a 3 kg 137 gramas. E por último, mas não menos importante, a raça dos recém-nascidos. O banco de dados separou as raças em amarela, branca, indígena, parda e preta. E uma informação interessante: para o IBGE, negros englobaria a raça parda e preta. Então, diante disso, estamos nos referindo aos negros como pretos. Com isso, temos que a raça amarela houve registro de 2.165 recém-nascidos, o que corresponde a 8,3%. Na raça branca, houve registro de 87.695 recém-nascidos,
o que corresponde a 33,89%. Na raça indígena, houve apenas 558 registros, que correspondem a 2,15%. A raça parda, houve 146.017 registros, e esse número corresponde a 56,44%. Na raça preta, houve 22.255 registros, e esse número corresponde a 8,6%. Podemos comprovar esse número através desse gráfico, onde está bem representado a distribuição, que aqui tem as raças e aqui o número de recém-nascidos. E com isso a gente encerra a nossa apresentação e agradecemos a todos.